Seja bem-vindo à edição Oliver News especial aqui no canal do Oliver Talk, antes que acabe a Black Friday hoje, e nós iremos falar sobre globalismo e humanismo com convidados especiais. Você que está vendo e ouvindo este programa agora, tanto no Oliver Talk quanto na Shockwave. Antes de mais nada, eu quero chamar aqui o meu amigo André para o bate-papo. Tudo bem, André? Como é que você está? Tudo bem, Oliver? Boa noite aí a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez aí e falar sobre esse assunto importantíssimo. Exatamente. E ele, que já é da casa, já apareceu várias vezes, fizemos vários podcasts, já falamos sobre temas polêmicos, espirituais, de ordem elevada e também de ordens baixíssimas, por que não? De piada à santidade. Exatamente, ele mesmo, Evandro Pontes. Tudo bem, meu caro? As ordens, meus mestres. Boa tarde. Para quem estiver vendo em outro horário, boa noite, bom dia, boa madrugada. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. As ordens. Não, a gente que agradece aí você ter aparecido. Você está sempre ocupado, sempre na correria. Ali o seu Telegram é o verdadeiro campo de batalha que vai definir o destino da nação. Pois é, você viu só, todo mundo reclamou quando eu saí do Twitter e tal, já tinha todo o plano de ação montado na minha cabeça, o pessoal falou, é louco, vai deixar de ocupar um espaço, mas, enfim, eu ocupei um espaço grande no Telegram e acabei não saindo do Twitter, porque o pessoal faz print e fica discutindo no Twitter as coisas que eu digo lá. Então, quer dizer, foi uma vitória dupla, porque eu continuo no Twitter sem precisar empregar o meu tempo no Twitter, as pessoas fazem isso por mim, aliás, muito obrigado aos meus seguidores e aos meus detratores que fazem a propaganda do meu canal do Telegram. Muito obrigado a vocês. Fazem todo o trabalho por mim. Antigamente eu perdi um tempo desgraçado, né, para manejar a conta de Twitter. Eu eliminei esse tempo, transferi esse tempo para os trouxas. Então vocês que trabalham de graça para mim, vão divulgando as minhas ideias, né, vão recortando os vídeos, colocando no Twitter. Eu fico só no canal do Telegram, onde está dando o efeito. O sucesso está ótimo. Muito obrigado aos colaboradores e aos detratores e trouxas. Trabalham de graça, tentando me denegrir, mas estão me promovendo. Como diria o Bolsonaro, está me promovendo! Está me promovendo! Você está me promovendo! Exatamente. Quem quiser entrar no canal do nosso amigo Evandro Pontes, vai estar aqui na descrição. Apenas com um clique você está lá e vai poder acompanhar as coisas que importam realmente na política nacional. E um aviso, hein? Um aviso. Eu tenho que fazer um puxão de orelha aqui em você, viu, Evandro Pontes? Falar denegrir em pleno mês de consciência negra é um crime contra a história da escravidão. Já digo isso logo. Tá errado, não. Entendeu? Tá errado. Não, mas enfim, então, eu tô falando. Ó, o teclado da TIM vai te corrigir. Não vai aparecer aqui na legenda do YouTube. Eles vão trocar por uma outra palavra. O que eu quis dizer é o seguinte: existem uns detratores que querem o meu mal e as pessoas que querem o meu bem, portanto, querem me denegrir, querem elevar o meu estado a um estado superior e tal. É isso que eu quis dizer. Você está distorcendo minhas palavras, Oliver. Eu quero que alguém corte esse trecho, jogue nas redes e você eu novo. mas então, vamos lá, pessoal. Então, tema aqui, o globalismo e o humanismo, temos muitas coisas para falar, né? Né? Mas tentaremos ser sucinto. O Brasil Paralelo, agora, André e Evandro, eles estão fazendo uma série, né? E quarta-feira teve um episódio chamado de Sem Gênero ou Coisa do Gênero. E uma coisa que me chamou a atenção é que foi falado, né, do Dr. John Money, que pegou uma criancinha que teve um problema na operação ali de fimose, e ele resolveu, não, vamos então, por que não, já aplicar aqui a ciência e tentar transformá-lo numa mulher, certo? Passado um tempo, fazendo muitas aplicações, inclusive esta criança, ela ia no escritório lá dele para fazer terapias, né, e ele apresentava filmes pornográficos e coisa do gênero. Aquela família desta criança
já estavam em altos graus de psicopatia, todo mundo alcoólatra, era uma família desgraçada. Passado muito tempo, ele já adulto, ele descobre essa história, que na verdade ele era homem. Sempre foi homem. Só que fizeram esse experimento macabro, psicótico, algo diabólico, não é? E depois ele descobriu, soube o que aconteceu, tudo, porque chegou um outro doutor, acho que é o doutor Diamond, se eu não me engano, que pesquisou sobre a vida dele, correu atrás e falou para ele qual que é a verdadeira história. Ele, meu Deus, aí ele tenta, né, enfim, reconstruir, tirar, né, que realmente houve uma cirurgia lá desde pequeno, né, ele já tinha uma genitália feminina. Só que todo mundo sabe o que acontece com uma alma de uma criança quando você faz esse tipo de experimento. Evidente que, felizmente, ele não conseguiu suportar os traumas psicológicos e acabou falecendo no final da vida. Só que também teve um outro caso que não apareceu no Brasil Paralelo, mas também é muito famoso, que aparece no documentário Paradoxo da Igualdade, que conta a história de um casal sueco que adota, se não me falha a memória, um bebê peruano. Eles levam esse bebê lá para a Escandinávia e falam, não, eu quero que ele seja menina, certo? Dão o nome de Vitória e já fazem a operação de mudança de sexo. Olha que interessante, a parte mais chocante desse documentário é que quando ele vai crescendo, isso não, criança, ele não consegue brincar com coisas de menina, mesmo vestido com menina, mesmo, enfim, cabelinho, roupinha, etc, etc. Aí ele é enviado para um doutor lá para fazer umas terapias, e ele faz um desenho. Você faz uma terapia aí, e os caras mandam ele fazer um desenho para, né, faz parte da terapia. E no desenho, que inclusive eu coloquei no Instagram, é ele lá, vestido com a menininha, só que com o pênis dele, não é, incutido. E ele não sabia que o pênis foi cortado. De alguma maneira ele tem sonhos, isso é muito interessante. Ele tem sonhos de que quando ele era bebê, ele estava numa mesa de cirurgia e alguém foi lá e cortou, né, a genitália do garoto. Aí vem a grande pergunta, ou a grande elaboração, aqui é só apenas uma introdução. Esta mania, ou melhor, eu digo que essas pessoas são as primeiras vítimas da ideologia de gênero, principalmente a Brenda, né, do caso do Dr. John Money, que depois da ciência foi para a ideologia, com o feminismo, etc. Uhum. Esta ideia, Evandro, de simplesmente querer mudar a natureza humana através da técnica, através da ciência e através da ideologia, é algo que realmente faz parte da humanidade, da modernidade, e tem alguma previsão de acabar? Ou não? Se o André quiser acrescentar alguma coisa também... Deixa eu, antes do André falar, eu vou só acender a luz que está ficando tarde aqui, eu estou na varanda, que é o único lugar... Então vai lá. Eu vou só acender a luz e volto já. Enquanto isso, comercial da nossa Black Friday, né, André? Exatamente. Perfeito. Corra, tá acabando, hein? Menos de 2 horas. Black Oliver Friday, a verdadeira Black Friday da internet em que não tem Black Fraud e os descontos são de 50%. Os cursos sobre a filosofia de Jordan Peterson, mais o curso Globalismo e suas raízes filosóficas, com aulas de Evandro Pontes, Flávio Gordon, Alexandre da Costa, Paulo Henrique Araújo, André Aço e Luciano Oliveira por 50% de desconto. Mas vá rápido, pois a promoção começa na meia-noite de sexta e termina em 11h59 do mesmo dia. Corra! Entre em olivertalk.com/black-friday para mais informações. A verdadeira Black Friday da internet, feito por um Black. Exatamente. Voltamos já com o nosso amigo Ponte. Fiat Lux. Que maravilha, que maravilha. Essa foi a última Black Oliver Friday. Imagens. É a primeira. Ali as imagens foi da anterior, do ano passado, né? O pessoal ali disputando os cursos. Desesperados, né? Agora, né? Vamos ver se o site não cai. Foi terrível. Esse ano, olha, o pessoal que for para Black Oliver Friday se envolver nesse tipo de disputa pelos grandes cursos de Oliver Talk, usem máscara. Faça o curso com máscara online. Isso! Nós estaremos te perseguindo, nós estaremos te ouvindo pelo seu celular ou te vendo pela sua webcam.
Exato. Usem máscara, hein? Exatamente. Você quer falar, André? Quer falar alguma coisinha, André? Vou falar rapidamente, é bom porque aí também eu já coloco elementos pro Evandro comentar também. Dentro desse assunto, até foi legal que o Oliver foi nos exemplos pontuais, mas eu queria até voltar um pouco, coisas que eu estava me lembrando aqui para linkar isso com um quadro e uma estrutura maior. Trotsky, ele tinha uma frase, salvo engano, do Trotsky, tenho quase certeza que é do Trotsky, mas o Trotsky dizia que o comunismo, uma vez que ele fosse implementado na sua plenitude, ele criaria um novo homem, né? Um novo homem. Claro que a interpretação para essa frase não é novo homem no sentido transhumano, pelo menos a primeira interpretação que a gente pode dar. Tanto é que ele fala, olha, não, quando o Estado comunista for implementado totalmente, o homem será um novo. Todo mundo, se você parar o Zezinho das Couves na rua, ele vai ter a potência intelectual de Aristóteles e Goethe, né? E esse é o novo homem do. Só isso, né? Só isso. Esse vai ser o novo homem do Mas é a parte bonita que todos falam, né? É tudo igualdade, não, vai ser todo mundo Aristóteles, Goethe ou seja, e um pouquinho de Machado de Assis. Quando todo mundo for isso aí, não vai significar bosta nenhuma você ser essas coisas. Né? Mas enfim, né? Não é... Quando todas as escolas forem públicas, nós seremos uma mistura, né? De Dom Pedro II com Luiz Barreto. Com Anitta. Com Anitta. Mas assim, para ter um primeiro insight dessa coisa do comunismo, de ideologias revolucionárias e essa crença de criar um novo homem, e aí a gente pode pensar em outros sentidos para essa frase. E um outro pressuposto básico de ideologias revolucionárias é a ideia de que a natureza humana ela é totalmente maleável, né? E que no fundo, na verdade, não tem natureza humana. Existe um livro de um cara que tem falado muita bobagem ultimamente, mas ele é um cara que é um daqueles sujeitos que você pode abstrair o que presta e jogar fora o que não presta. Tem um livro do Steven Pinker, né, o psicólogo, que ele é o Tábula Rasa. Quando ele publicou, nesse livro, ele bate muito nessa galera, porque ele está defendendo que existe uma natureza humana, né? E ele fala lá justamente isso, que a galera revolucionária tem muito problema com essa ideia de que exista uma natureza humana, porque se existir uma natureza humana, e a gente levar essa expressão a sério, né, natureza humana, isso é natural, com isso você não mexe, e não convém mexer, né? Então é interessante a gente pensar esse choque que existe entre essas concepções das ideologias revolucionárias de criar um novo homem, essa coisa do ser humano ser maleável, né, ali, né, como se desenhado na argila, porque não tem nada natural que vai falar. Isso vai totalmente de encontro à teoria de gênero, né, que o cara é tudo social e nada natural. Então isso eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente ter no horizonte para discutir essa questão também. E quando a gente faz essa distinção, né, do natural, no fim das contas a gente acaba voltando numa das discussões clássicas da ciência social, que é o nature versus culture, né, natureza versus cultura. E aí, uma coisa, pelo menos pessoalmente, eu não tenho problema em admitir que certas coisas sejam sociais. Então, quando por um lado, existe um elemento de natureza humana. Melhor, existe natureza humana. Então, as ideologias revolucionárias, elas já partem de um pressuposto absolutamente errado de achar que o ser humano pode ser moldado à imagem e semelhança delas, ideologias, e não de qualquer outra coisa. Mas, por outro lado, a gente não precisa rechaçar a ideia de que não existe construção social. Sim, existem coisas pontuais que são construções sociais, mas o ideólogo e o revolucionário radical ele não está pronto para admitir isso, né? Para ele precisa ser 100% social, de maneira que seja 100% maleável, de maneira que você possa manter aí esse ideal de criar um novo homem, né? Seja ele o Goethe, o Aristóteles, seja ele um transhumano plurigênero, que, sei lá, né, e com outras tantas características aí.
E uma outra coisa que eu acho que eu sempre gosto de falar, pensando na galera que está pousando nessa discussão agora, tem um livro, o Oliver falou também de Suécia, desse documentário, né, O Paradoxo da Igualdade, que é um documentário bem, bem legal, que já está circulando aí nos nossos meios há bastante tempo. A Suécia, alguém precisaria... O único que eu conheço, que é um cara que não é legal, né, mas é o único que eu conheço que fez, o Janer Cristaldo, ele tem um livro que chama Paraíso Sexual Democrata. E é um livro, ele foi para a Suécia, ele viu essas coisas todas, porque às vezes a gente pensa que, assim, a coisa engrenou, né? Pisou no acelerador muito nos últimos tempos. Mas essas maluquices de gênero e de você ficar brincando de transformar menino em menino, menino em menina, essas coisas não são novas. A Suécia foi um grande laboratório dessa coisa toda. Então esse livro do Janer Cristaldo, ele é da década de 90, e ele está relatando ali coisas que ele observou, se eu não estou enganado, na década de 70 e 80. Então, olha só, isso daí, e a gente está em 2020, então tem 50 anos, no mínimo, de experimentação, de prática. Não é nem das teorias. As teorias, evidentemente, que são anteriores, porque senão não estariam sendo praticadas nessa data. Esse livro, quem tiver curiosidade, você encontra ele gratuito na internet. Então, assim, a gente precisaria do quê? De um novo... Alguém precisaria fazer um novo livro sobre a Suécia, porque eu acho que a gente pode pegar pistas dessas coisas lá, porque elas foram pensadas ou elas foram testadas na Suécia. Já foram importadas em larga escala para o mundo todo, mas lá é um lugar que merece a nossa atenção sobre esses assuntos. Nossa, muita coisa. Vocês viram a minha mão aqui, porque eu estou usando a câmera de baixo, de cima, né? Eu estou usando o chat aqui do lado para fazer as anotações, pedir licença, né? Então, vocês estão vendo ao vivo aqui eu fazer as anotações enquanto vocês falam. E enquanto vocês falavam, a minha dúvida, assim, eu já montei toda a resposta que eu preciso na cabeça, a minha dúvida é meramente a respeito de como expor isso, uma questão metodológica. Se eu começar respondendo pelos casos práticos que o Luciano colocou, eu vou ter que usar um método, digamos assim, indutivo. Já se eu começar pela explanação do André, eu vou por um caminho mais dedutivo e vou ser obrigado a fazer um encontro lá na frente, muito mais voltado para o estudo de caso. E dizer, olha, eu vou fazer um estudo de caso, dos dois casos aqui que o Luciano me apresentou, e vou propor alguns casos locais também, casos brasileiros. E a gente precisa extrair alguma informação que seja útil para o nosso ouvinte aqui, relacionada à questão do globalismo. Tá? Então, eu acho que a gente eu vou pelo caminho dedutivo, e eu vou tentar, de alguma forma, já partir do pressuposto de que tudo que a gente está discutindo gira em torno da premissa do que é o globalismo e como ele funciona. Então, eu vou partir do pressuposto que o ouvinte não precisa de uma explanação muito aprofundada do que é, né? Nem tanto de como ele funciona na sua parte, digamos assim, mais superficial. O que eu vou fazer é descer um grau maior de dificuldade, subir, né, um grau maior de dificuldade, para mostrar alguns mecanismos mais complexos de funcionamento do globalismo. Parta do pressuposto que o globalismo, o ouvinte tem que saber que o globalismo, uma das primeiras frases do globalismo, o globalismo é muito mais complexo do que isso. Né? E se eu pudesse, como o Oliver falou, o Evandro, ele é um cara que trabalha nas duas pontas, desde a ponta mais elevada até a ponta mais rústica. Quando eu fiz letras, eu me especializei nessas duas pontas, né? Me especializei em sátira e me especializei em épica. Tem um meio de caminho ali, lírica, elegia, etc., que eu até dei uma estudada, mas não é a área pela qual eu sou mais apaixonado, exceto a elegia satírica, a elegia invectiva, a elegia usada para a ofensa. Essa me interessa, está na sátira. Então, o que eu poderia dizer para vocês e para os ouvintes é como identificar um globalista. O globalista, normalmente, ele é um cagador de regras gerais.
isso que ele faz. Ele caga a regra geral para você. Então, eu tive enfim, vou ter casos de família. Vocês me ajudam no caso de família? Minha irmã é enfermeira, está fazendo pós-graduação em enfermagem, etc. Pessoa muito estudiosa, entende bem do assunto. Então, já viu, tô fudido, né? Se eu for discutir Covid com ela, eu tô fudido. Então, o que ela faz? Ela caga regras de maneira geral, de maneira global. Caga regras globalistas. Então, a máscara, lavar, e aí chegando em casa, você tem que tirar toda a roupa e vestir um plástico inteiro, da cabeça, vestir um saco de lixo, tomar banho com álcool e passar álcool nos lugares que arde. E aí você Trepar também com máscara, viu? Trepar também com máscara. Isso. Tá? Essa informação é importante. De preferência, a coisa mais legal é com aquele face shield, né? Em que você pode transpirar no face shield, e aí isso lhe permite fazer amor com pessoas feias. Porque ao transpirar, o face shield ele embaça e você não precisa ali, naquele ato de amor, se deparar que você está se submetendo a uma relação com uma pessoa de extrema feidade. Exatamente. Você fica mais corajoso sem a necessidade do álcool. O face shield tem essa vantagem. Né? Você transpira, não vê que a pessoa é feia e continua no ato. É o famoso pensa Gisele Bündchen, como diria o monge chinês. Pensa Gisele Bündchen. Em tempos de pandemia. Pense em Gisele Bündchen em tempos de pandemia. Vamos fazer essa máscara aí, a gente vai ganhar um dinheiro, com toda certeza. Capacete ou face shield, etc. Mas enfim. E assim, o globalista, ele é um caga-regra geral, entendeu? E aí, a minha contraposição foi um vídeo, inclusive, de um rapaz português que foi até a Suécia. Vocês já viram esse vídeo? Ele começa a filmar, porque a Suécia não adotou nenhum protocolo. Nada, lá é vida normal. Não tem lockdown, não tem máscara, não tem porra nenhuma. E o cara começa a filmar e fala, pô, aqui os casos de Covid são menores do que na Itália, não sei onde, e eles não adotaram nenhum protocolo e não vão adotar vacina, nada. Eles vão acreditar na capacidade de imunização do próprio corpo humano. Quer dizer, o pessoal da Suécia aplicando os conhecimentos que eles têm e acreditando na força da natureza, para se debelar para encarar o problema dessa pandemia, né? Essa digamos assim, a lição preliminar já que nos leva para a Suécia, vai nos levar para a Suécia ao final dessa discussão. Então, todo globalista ele é um caga-regra geral. Assim, um clássico do caga-regra geral é Karl Marx. Qual é a frase mais famosa de Karl Marx? Proletário de todo mundo, univos. Labours of the world, united. Univos, proletariado. E aí, o que vem acontecendo, isso eu discuti em outra live, para que as pessoas entendam o papel, por exemplo, da ideologia de gênero, eu discuti isso em outra live para explicar como funciona o globalismo europeu, né? Você não tem mais o elemento do proletariado para fazer uma união entre o cidadão alemão, o cidadão espanhol, o cidadão português, o cidadão italiano. O cara fala, o cara é operário de uma fábrica lá na Opel, na Alemanha, eu que estou aqui na Parmalat, o cara da Opel se foda, eu não tenho nenhuma identidade com ele. Eu não guardo essa identidade com ele. E aí, o que é que acabou sendo forjado pelo marxismo a partir da Escola de Frankfurt? Forjou-se novos elementos para a viabilização da reforma ou da revolução marxista que permita inocular ou fazer engenharias sociais que, digamos assim, auxiliam essa união entre as pessoas. Então, o que é que a gente vê na Europa hoje? Não necessariamente o gay, mas a pessoa engajada nas políticas ou nas ideologias LGBT. Na minha época era o GLS, né, gay, lésbica e simpatizante. O cara pode ser um simpatizante, né? Tipo a Manuela Dávila. É branca, de família tradicional, heterossexual, casada. Então, assim, ela não se encaixa. Ela não é nem gay, nem lésbica, não é negra, não é nada. Mas ela é simpatizante. Ela é o S do GLS. Então, essas pessoas que adotam isso, elas entram nesse grupo de engenharia social para poder estabelecer os vínculos
que suplantam a nacionalidade. Portanto, um gay alemão, ele se identifica com as causas e os problemas do gay italiano, que se identifica com o gay de Israel, aquela coisa que o Jean Willis fala muito isso, né? Em Israel tem parada gay, portanto eu sou sionista. Ele veio com umas coisas de sionismo que eram coisas engraçadas. E o Glenn Greenwald deu umas porradas no Jean Willis, falou, seu merda, você não sabe o que você está falando. Você tem que ser pró-Palestina, você tem que ser pró-dual state, tá falando merda aí, não sei o quê. É que eu arrumei um namorado israelense, etc. Não, você tá indo pela identidade, não é, caralho, não vai por esse caminho e tal. Então, esses vínculos, eles permitem que se crie a identidade que o proletariado não faz mais efeito, nem sob o ponto de vista de organização sindical. Então, você tem as mulheres de todo mundo, univos. Aí você tem negros, e aí você tem negros como o Luciano e negros como eu. Eu me identifico como negro, entendeu? Mas, assim, basta você estar alinhado na causa. A questão ela não é biológica, ela é de construção social. À medida em que você constrói socialmente, você permite que essas coisas se transformem, digamos assim, em um elo de vínculo entre esses países. E as pessoas, elas abrem mão de ser alemãs para ser gay. Eu sou um gay europeu. O alemão deixa de ser alemão para ser um gay europeu. Então, é isso que faz... Manda, André. Evandro, só um parênteses rápido, isso que você falou agora, eu acho também que é uma característica essencial desse forjar novo de identidades, né? Você está forjando as identidades aí de maneira nova com essa turma. Eu recomendei outro dia o livro do Douglas Murray, é o Madness of the Crowds, né? Que é uma discussão ali sobre massas e tal. Essa parte é mais assim, um monte de gente já discutiu isso, Ortega Gasset, Canetti e tal. Mas uma coisa que ele traz nesse livro sobre isso, que é muito interessante, eu acho que é um cara conservador. E o livro mais recente trazendo essa questão é esse. Ele fala assim, então, ao mesmo tempo que você pode ter a Manuela Dávila simpatizante, o Evandro Pontes negão, os caras que eventualmente sejam negros, sejam homossexuais e não aderem à causa, eles deixam de ser negros e deixam de ser homossexuais. É o caso do Sérgio Cardoso. É o caso do Sérgio Cardoso. O cara é preto retinto, não, mas é a Candace Owens, a militância removeu a negritude dela, ela não é negra. Exato. A mente colonizada, a mente dele está colonizada, segundo colonizada pela branquitude, né? Está colonizada pela branquitude, entendeu? Milianópolis, né? O cara fala, não, meia funda para milhares de negões. Não é gay, porque a identidade, no fundo, o aspecto prático, biológico, acaba ficando num degrau abaixo dessa nova forja aí, trazida por isso que você está falando, né? Exato. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O que a gente acaba observando são modificações procedimentais no marxismo. Isso é algo que a direita não compreendeu ainda. Tá? Não sei, nunca discuti isso com o professor Olavo, eu gostaria muito de ter uma conversa privada com ele sobre isso, o que é impossível. É impossível se sentar do lado do Olavo e não ter ninguém por perto. Mas seria muito interessante poder ter essa discussão que eu estou tentando ter aqui, porque eu não consigo visualizar ninguém na direita podendo desenvolver esse assunto adiante. Vou propor aqui para a gente tentar desenvolver. Então, essas mudanças que ocorrem no marxismo são mudanças procedimentais. Portanto, o nosso procedimento que estava associado a sindicatos e a uma identidade que quebra com o nacionalismo, baseada em uma narrativa construída em cima da condição do trabalhador, ela é substituída por uma nova narrativa feita em cima da condição da mulher, ou da condição do negro, ou da condição do oprimido, ou da condição do judeu que estiver com nós, né, a condição de todos aqueles que acreditam na causa final e podem nos auxiliar no processo. É por isso que esse pessoal é massa de manobra. Ele é usado como massa de manobra porque eles fazem parte do procedimento e não da conta final. Na conta final, o Kim Jong-un, que já implementou o comunismo lá, ele tá pouco se fudendo, ele quer que você se foda. E se ele não gostar muito de gay, ele vai te mandar pro paredão. Ele vai te usar para fazer a revolução comunista. Um dia ele fala, hoje acordei
achando que, como já está implantado, e esse negócio de ficar de querer pipi com pipi está me incomodando, eu vou mandar todo mundo que faz isso pro paredão. Eles fazem. Cuba fez isso. Che Guevara fez isso. Né? Então, eles podem usar... Um caso recente aí, Evandro Pontes, é o Partido Chinês dando dinheiro pro Black Lives Matter. Você acha que eles se importam, né, com Black Lives Matter? Você acha que com o preto, com o branco, não faz nada disso. Exato, o chinês não tá nem aí. O chinês não tá nem aí. O chinês é uma das digamos assim, é uma das culturas mais racistas que podem existir no mundo, né? O chinês, ele é racista em relação ao japonês. Ele acha o japonês inferior. Ele fala, o japonês é uma raça inferior, é uma sub-raça em relação ao brilhantismo, à excepcionalidade, aos milênios de filosofia, etc., do chinês. Então, o chinês, ele tem na sua cultura, já milenar, uma forma racista de se encarar o mundo, né? Isso ninguém vai falar, obviamente, ninguém vai ter esse peito, essa coragem de poder encarar e interessar esse tipo de coisa. Então, agora o que eu vou fazer é tentar subir um pouquinho na escala filosófica e complicar um pouco, coisa que eu raramente faço, né? Eu gosto mais de ficar no campo do futebol, do palavrão e tal. Mas pela primeira vez aqui fora de sala de aula, eu vou tentar puxar um pouco para cima isso. Tá? Exclusivo. Eu vou pegar o que o André falou em relação... Eu acho que é o Trotsky mesmo que falou. A ideia da Revolução Comunista é transformar o homem em um homem diferente. Portanto, você tem dois termos aí. A ideia de novo homem e a ideia de transformação. São duas ideias importantíssimas. Elas são um leitmotiv no comunismo. Por que eu sei disso? E por que na hora que você começou a falar, eu anotei? Uma segunda coisa que eu gostaria de um dia ter uma conversa privada com o professor Olavo é em relação à utilidade da academia. Ele tem razão em relação a como a academia encara temas que são caros para a direita. Portanto, a academia é um núcleo de produção de ideias esquerdistas. Dessa forma, a gente não pode credenciar a academia toda e qualquer capacidade de ser assertiva em relação a uma autoridade intelectual. Porque a gente sabe que aquilo é um clubinho. Né? Então, dentro da academia, você tem pessoas de autoridade intelectual que saem de lá, de fato, senão eu estaria cometendo aqui um suicídio intelectual, eu sou produto da academia, e você tem uma boa parte, 80%, de imbecis, que repetem coisas, repetem as fórmulas, são analfabetos funcionais, o Olavo acha que são 50%, eu acho que são 80%, 85% de analfabetos funcionais na academia, portanto, eles têm uma capacidade de reprodução de teses muito grande e de emular, macaquear aquelas teses e parecer que estão tendo ideias originais. Né? O índice é muito alto, há uma minoria que tem a capacidade de entender aquilo e sacar a articulação e o funcionamento dessas ideias. Mas dentro desse universo de analfabetos funcionais da academia, a gente pode extrair disso algo extremamente importante. Por isso que a gente dizer, olha, a gente não deve ler a academia. Não, a gente deve ler a academia porque ela emite sinais importantes. Ela me passa informações de para onde está indo a Revolução Socialista. Então, por que eu sei que esse negócio do novo homem da transformação é algo caríssimo para eles? Porque eu sei que na academia eles voltaram a estudar coisas extremamente caras para a esquerda e que até agora não foram encaradas pelo chamado viés ou abordagem marxista. Então, a academia está lendo muito, muito, muito exaustivamente Nietzsche. Está produzindo uma quantidade enorme de teses, estudos, está tentando popularizar Nietzsche, está tentando levar Nietzsche para as pessoas, para que as pessoas simpatizem com Nietzsche, e eles estão moldando uma leitura de Nietzsche, principalmente baseado no Alsos Partes Zaratustra, que é o Assim Falou Zaratustra, e que Homo, Humano Demasiado Humano, que são obras complexas de Nietzsche, tá? São obras complicadas de Nietzsche, em que ele lança não só a teoria do super-homem, mas ele lança também algumas coisas relacionadas à transformação. Então, isso que Trotsky falou,
o pessoal fica assim, pô, onde que eu vou achar um fundamento teórico para o Trotsky para enganar a trouxaiada? Eu vou pegar esse bando de otário, de trouxa que consome Cortella, consome Clóvis de Barros, e o que eu vou fazer? Porque é bonito você chegar no jantar de família com um livro de Nietzsche embaixo do braço. Verdade, é verdade. Bonito, é bonito. Só que vocês não sabem, por trás de Nietzsche, o que é que está sendo produzido na academia, em termos de teses de doutorado, estudos, grupos de estudo, para moldar o que está escrito no original em alemão. O cara pega uma tradução, ele vai absorver aquele vocabulário, ele vai absorver aquilo e vai fazer o que se faz na academia, vai papaguear, ele vai auxiliar a Revolução Comunista, por intermédio de teses que não são bem aquilo dentro de Nietzsche, mas pode ser aquilo, porque Nietzsche era um sifilítico, tarado, louco, maluco, às vezes escrevia com a cabeça completamente chapada, às vezes escrevia com lucidez e clareza, por isso que Nietzsche é inlível. Né? O negócio, você não consegue. Eu, como sou um cartesiano, eu detesto ler esse tipo de coisa. O maldito estilo aforístico. Não, isso me irrita profundamente, esse tipo de coisa. E esse tipo de estilo aforístico auxilia profundamente o pensamento errático da esquerda, que é esse pensamento do vai e volta, em que eu tinha um professor que inclusive foi ministro do Supremo Tribunal, um cara de esquerda, ele falava, não me cobrem coerência. Qual era o filósofo predileto dele? Nietzsche. Diga, você foi falar do professor e caiu. Voltou. Você falou o nome do professor, a própria internet não deixou você falar o nome dele. Então eu não posso falar. Então melhor não falar. Melhor não falar. A sua voz foi engolida e voltou falando agora. Meu Deus, não pode falar falava, não me cobrem coerência. E adivinha, qual era o filósofo predileto dele? Nietzsche. Então, o que é que você tem? Você tem uma abordagem nietzschiana disso que o André falou a respeito da natureza humana. Então, os caras já falaram, pô, eu já saquei esse lance da natureza humana, que brigar com natureza é foda. Viajar no tempo. E aí a gente vem aqui para uma das lições mais preciosas do Olavo. Se você não tem um manancial experimental, experiência com leitura em literatura, você não vai entender isso que eu estou falando. Porque todas essas coisas que a gente está falando já foram testadas na literatura. Em Frankenstein, de Mary Shelley, em várias peças de Shakespeare, em quase tudo que o Dostoiévski escreveu. Né? Você tem um conto do Dostoiévski maravilhoso, chamado O Crocodilo. O crocodilo é um desafio à natureza humana. Né? Recordações da Casa dos Mortos é um desafio à natureza humana. Então, o Dostoiévski está o tempo inteiro trabalhando com esse negócio do limite da natureza humana. O que é Raskolnikov, se não o super-homem? Ele se achar superior à velha usurária e falar, eu sou superior a essa velha. E o que redime Raskolnikov? É o amor diante de Sônia e a sua redenção diante da palavra sagrada. Ele se ajoelha diante da Bíblia. É ali que ele vai se redimir. Por isso que é importante para essas pessoas terem contato primeiro com a literatura, de preferência a literatura clássica, vai ler Dante, vai ler Cervantes, vai ler Dostoiévski. Depois a gente conversa de filosofia. Se você não tem experiência nisso, não vá catar um livro aí de Nietzsche, tu vai se fuder. Tu vai se fuder, você vai fazer merda. Tá? Então, esse lance... Não é à toa que Nietzsche é o livro mais favorito dos adolescentes. Exato! Já citei, tem os caras, inclinação poética e tal, né? Pois é. Todo adolescente, não, porque eu sou filósofo, leio Nietzsche. Ah, meu Deus do céu. Exato, exatamente. Mas continua, desculpa interromper. Exato, cara. Então, o que a gente tem para poder abordar esse desafio que o André lançou é exatamente isso. É compreender as palavras dessas pessoas que tentaram transformar a Revolução Marxista em ação e, ao mesmo tempo, inocular no povo soviético uma mudança. E o povo soviético, o russo, que depois virou soviético, ele, de fato, sofreu uma mudança. Eu falo isso porque eu conheço boa parte das pessoas que fizeram a grande aliá no fim dos anos 80 para Israel
e são russos que saíram do regime soviético para tentar uma nova vida em Israel. Enfim, são pessoas diferentes. Quando você vai para Israel, você fala, puta, já sei, esse cara é neocon. Esse cara é, enfim, ele é fatalmente, aí você vê pelos sobrenomes e fala, russo, já sei, esse cara é da última aliada. Porque ele pensa diferente, ele age diferente, ele é de fato diferente. Então essa transformação, ela de fato acontece. A pessoa, ela sofre uma transformação. E essa transformação fica por 2, 3 gerações. Né? E a pessoa fica ali tergiversando sobre a natureza. E a única forma de você pegar isso, experiência do Estado de Israel, trazer essa pessoa de volta, é por intermédio da palavra sagrada. Se esse cara não orar, ele não volta. O único caminho de volta é a oração, cara. Né? Ô, Evandro, você tá me lembrando o povo hebreu 40 anos no deserto. Talvez eles ficaram tanto tempo para mudar a cultura, né? Que eles ficaram lá no Egito, mentalidade de escravo. Olha, se essa galera for entrar agora na terra, todos vão ser escravizados, porque eles não têm, ainda estão com essa mentalidade. Não sei, tô jogando aqui. Não, e o que você está jogando, talvez, de fato esteja acontecendo. Né? As pessoas ainda têm uma visão material da escravidão, né? Da servidão, da senzala, de corrente, etc. Mas a gente tem boa parte da sociedade hoje mentalmente escravizada. O cara não consegue ter autoridade intelectual, o cara não consegue pensar. Para mim, esse cara é um escravo. Esse tipo de pessoa é um escravo, a pessoa está presa, ela não consegue ter uma autoridade intelectual. Ela não consegue enxergar que, enfim, acima de qualquer outra coisa, só Deus. Ele não pode chegar em uma determinada situação, lógico, no século 8, 9, as pessoas se ajoelhavam para os reis porque acreditavam que os reis eram representações materiais de Deus na Terra. Então, você tem uma razão procedimental para esse ajoelhar. Como a gente não tem mais esse tipo de mito, todos nós somos republicanos, você se declina perante o sagrado absoluto. Se não é sagrado absoluto, não tem por que você não ser cético. É obrigação sua ser cético. Né? Então, voltando aqui, o que a Revolução Comunista quer fazer? Ela quer, de fato, fazer com que você acredite que, pertencendo a um grupo desses, você será um novo homem, talvez um super-homem, ou uma super mulher, ou um super trans, sei lá o que, um super ser. Você estará acima dos demais. O esquerdista, ele tem essa concepção de que ele está acima dos demais, e não por uma autoridade intelectual, mas é por pertencimento, é porque ele sofreu uma transformação. E no caso do exemplo dado pelo Luciano, essas transformações, elas têm ocorrido no campo físico. Você lembra do antes e depois da Federal, que era do Irã Galdino? O Irã Galdino abandonou, né, esse perfil, mas ele tinha lá o antes e depois da Federal, que mostrava fisicamente o processo de transformação do militante. O militante, ele se transforma fisicamente, né, em uma outra coisa, em uma outra pessoa, para que ele possa, de fato, ter condições de militar e seguir adiante com esse seu trabalho de transformação de outros, né? De transformação de outros seres naquilo que ele é, naquela monstruosidade que ele é. Né? Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é que procedimentalmente a esquerda mudou, tá? Mas o seu propósito é o mesmo. E digamos assim, eu não vou dizer a desculpa, mas não estou conseguindo achar uma palavra para isso, mas a desculpa que eles dão para que você entre nisso, quer dizer, a isca que eles dão, é que você será um super-homem, você se transformará. Aí você tem que ter acesso a Voegelin para entender a questão do gnosticismo que imbrica em toda a ideia marxista. E o gnosticismo é tão forte que a União Soviética, ela se apoderou da Santíssima Trindade, né? Então você vê as grandes manifestações da União Soviética, ao invés de você ter a cruz, você tinha a foice e o martelo. E qual a imagem que você tinha do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O rosto de Marx, o rosto de Lenin e o rosto de Stalin. Né? Os 3 rostos ali. Então, eles se apoderam até da Santíssima Trindade. Né? Eles
fazem com que o corpo de Lenin seja embalsamado e exibido publicamente como a materialização, a encarnação da palavra comunista a ser endeusada. Quer dizer, eles se utilizam do ápice do gnosticismo pré-cristão. Puta que eu pariu, cara. Isso é de um poder, isso é de uma profundidade, isso é de uma violência tão grande, né? E eles são obrigados, obviamente, a tirar tudo aquilo que pode lhe apresentar contestação. Então, eles devassam com a religião católica e com os ortodoxos na Rússia, né? A religião católica acaba, você não tem o ato de ir na igreja, rezar, Cristo e etc. Isso acaba na União Soviética, né? O que acontece? A gente tem uma transformação procedimental, mas a revolução ela continua. E por que eu sei desse tipo de coisa? Porque eu estou em contato com a academia e estou lá, estou ouvindo, estou vendo o que está embaixo do braço do cara, os caras falando, vai ter uma defesa de tese, deixa eu ver a tese do cara, eu leio a tese e falo, cara, saquei, já entendi, eles estão indo por esse caminho. Às vezes eu discuto com caras, falo, você que é da direita aí e tal, o que é para vocês transformação? Eu falo, caralho, já me deu a dica, ele me deu a informação que eu precisava ao perguntar para mim o que eu acho que é transformação. Porque o que ele quer? Ele quer que em troca eu dê para ele o que eu acho, para que ele possa falar, os caras da direita estão dizendo que transformação é isso, então vamos montar o contra-argumento em tal sentido. Aí eu falo, transformação, não sei, acho que, enfim, não sei, não dou informação, nem fudendo que eu vou dar informação, né? Mas eu recebi do outro lado pela pergunta para que lado esses caras estão indo. Eles estão lendo muito Nietzsche e um segundo filósofo que eles estão lendo é Heidegger. Martin Heidegger é um filósofo que está extremamente popular entre eles, principalmente a reforma que o Heidegger faz no conceito de Dasein do Ser e o Tempo de Edmund Husserl. Então, são as duas coisas que estão sendo estudadas com base nisso. Eu sei por que caminho eles estão indo. Então, você olha, por exemplo, os juristas de esquerda. O Lênin Luiz Streck. O Lênin Luiz Streck cita Heidegger direto. Ele cita Nietzsche direto. Isso está na boca de todos os champions da esquerda. Então, eu sei para que lado esses caras estão indo. O que eu preciso fazer? Preciso ir lá, ler, me preparar para, no momento em que eu for entrar num debate com um cara desse, eu estou preparado. Eu estou literalmente na mesma página que ele. O que ele leu, eu também li. Então eu tenho condições de entrar num debate. Isso dá trabalho, isso cansa, né? E a direita não está disposta a fazer isso. A direita está disposta a zombar dos intelectuais. Aí, quando vem um cara do tamanho do Lênin Luiz Streck, você vai fazer o quê? Vai chamar o ClickTime? Vai chamar o Lilo para debater com o cara? Tem que me chamar, malandro. Né? Você tem que chamar alguém que consegue ler essa porra no original em alemão. Vai chamar o ClickTime? Não vai dar merda. Então, por que eu estou assim, articulando essa situação um pouco mais complexa com vocês? Esse é o caminho pelo qual eles estão indo. Mas uma coisa que não muda no socialismo é o seguinte: existe todo um processo de reforma social. Aí você tem um momento que é o chamado momento revolucionário, em que, após a preparação do campo, a revolução é feita para que você se apodere dos instrumentos de poder, que na época era o Estado, e os caras já sacaram, a gente não precisa tomar conta do Estado, a gente precisa tomar conta das empresas, dos RHs, das ONGs. O poder é exercido aí, não é mais exercido no Estado. Quer a maior prova de que o poder não é exercido no Estado? A maior prova que o poder não é exercido no Estado é Jair Messias Bolsonaro. O cara é presidente da República eleito com 57 milhões de votos e ele não consegue sequer ter o direito de prestar um depoimento por videoconferência no meio da pandemia. O Celso de Mello fala, seu depoimento vai ser pessoal na polícia. Ponto, acabou. Não sei se vocês sabem, mas nem o Adélio prestou depoimento pessoal. O Adélio foi por videoconferência. Nem o Adélio teve o tratamento que o Jair Bolsonaro teve pelo ministro Celso de Mello. O poder está no Estado? Não está no Estado mais. Então, eles já repararam, a Revolução Socialista, a gente precisa tomar conta dos meios adequados. Os meios adequados são as empresas, a mídia, os jornais, a academia. Portanto, o terreno ele já está todo preparado. A gente precisa, com base, tomando esse poder de fazer uma revolução
uma revolta armada? Eu não preciso fazer a revolta armada num primeiro momento. Eu consigo tomar o poder pelo voto. Mas toda a revolução socialista, ela se dirige a um momento em que a violência vai ter que imperar. O último estágio da revolução socialista é o monopólio absoluto da violência e o uso da violência contra quem não está de acordo. Toda a revolução socialista. No fim, a coisa termina em, como diria o nosso amigo Flávio Morgenstern, tiro, bomba e porrada. É assim que vai terminar todo o processo de revolução socialista. Tudo canaliza para isso. Por isso que Marx falava, a história se repete. Não é a história que se repete, é o processo que é aplicado várias vezes ao longo da história. E eles adaptam o processo em períodos distintos. Eles vão aplicando o mesmo processo, tentando insistir, porque os caras são insistentes, eles são resilientes. É isso que está ocorrendo. Cases de estudo, uma análise bastante profícua em relação a isso, é como a união entre essas pessoas de esquerda, acima de suas identidades nacionais, pode se dar por intermédio da chamada ideologia de gênero. Então você vai atrair essa pessoa para dentro da ideologia de gênero para unificar o militante de ideologia de gênero brasileiro com o militante de ideologia de gênero tailandês. Qual é a relação cultural que Brasil e Tailândia guardam? Zero, nenhuma. Eu acho que só a massagem tailandesa é o que nos une à Tailândia. Só. É a única coisa que nos une à Tailândia. Fora a massagem... E dizem que aqui é deturpada a massagem. Dizem que a massagem tailandesa aqui é deturpada. Não sei. Também não sei, nunca fui para a Tailândia. Então, o que acontece? O que faz com que a gente tenha identidade com a Tailândia? Nenhuma. Mas se eu tiver um movimento LGBT no Brasil com o mesmo vocabulário, a mesma nova língua na Tailândia, eu unifico esses dois países. E eu viabilizo o globalismo de maneira muito mais acelerada. Portanto, toda essa ideia de ideologia de gênero trata exatamente disso. Como essa coisa começou? O primeiro case que o Luciano nos traz, que é do Mr. Money, ou Dr. Money, um nome bastante propício, que inclusive parece que ele fez esse trabalho com essa pessoa, e essa pessoa faleceu porque, não é que ela faleceu, ela se suicidou, né? E, ao que parece, tinha um irmão gêmeo, e o irmão gêmeo também sofreu os efeitos da catástrofe psicológica que abalou essa pessoa, e se suicidou algum tempo depois. Exatamente. Quer dizer, foi uma tragédia absolutamente, uma catástrofe geral dentro daquela família. Agora, multiplique isso em uma dimensão, como diria Dave Mustaine, Megadeth, né? Em níveis de mega mortes, né? Em níveis de depressão incontrolável. Essa é a razão pela qual o remédio mais fabricado no mundo é o Rivotril, né? Em contraposição ao Venvance, que tem sido mais fabricado até do que o próprio Viagra, que é uma metanfetamina poderosíssima, que já viciou todo mundo na Faria Lima. Todo mundo na Faria Lima usa Venvance, todo mundo usa metanfetamina, usa Rivotril. Há um problema de vício e entorpecente no mercado financeiro que ninguém está abordando isso. Mas é só fazer aí uma pesquisinha, falar com o médico. Você tem amigo psiquiatra? Tem? Pergunta para ele. A gente tem um problema, essa sim é uma pandemia fodida, uma pandemia de toxicomania no mercado financeiro, violentíssima, de uso de Rivotril e Venvance. Tá? Então, essas pessoas que vão usando o Rivotril e Venvance é para compensar o seu, a descompensação psicológica gerada pelo desafio que ela faz em relação à natureza humana própria dela, em que ela entra nesses processos de se dizer simpatizante a esse tipo de coisa, sendo que, enfim, a pessoa é uma heterossexual como outra qualquer. E no fundo, o que ela quer é ter uma família doriana, casar, ter família, filho e etc. Mas a pessoa abdica disso para poder pertencer a um determinado grupo. E isso, hoje em dia, significa salário, significa posição social, significa cargo em uma determinada empresa, você receber boas indicações e estar inserido em um meio social e ser aceito nesse meio social. E essas pessoas compensam isso com um vício profundo em drogas. E aí o que é que você tem? Ideologia de gênero, feminismo,
pauta de liberação de drogas, tudo caminhando paralelamente. Né? E falando da ideologia de gênero, Mr. Money fez isso, desgraçou uma família. E em relação à Suécia, né, que as suecas foram lá e importaram, eu não sei se foi menininho e transformou em menininha, né? A Ju Ginger tem um trabalho excepcional com a Amanda Verso. Tem um trabalho excepcional com a Amanda Verso para mostrar como isso já é moeda corrente em Hollywood. Esses atores de Hollywood gostam de adotar crianças na África e fazer esse tipo de experiência com crianças africanas. A Charlize Theron fez isso. A própria a esposa do Brad Pitt, lá, como é que chama? Angelina Jolie fez isso. Angelina Jolie. Sim, várias. Tem um casal de artistas brasileiros também. Isso já está começando. Então, no meio de Pedalwood, né, que são os pedófilos de Hollywood, isso já é moeda corrente. Eles estão trazendo essas experiências para dentro da casa deles. É óbvio que eles não fazem com os próprios filhos. A Angelina Jolie fez com uma filha natural dela, se eu não me engano. Mas todos os demais artistas fazem isso com adoção. Não coincidentemente, são as pautas que vêm sendo estimuladas pelo Ministério de Direitos Humanos da Damares Alves. Quais são as pautas da Damares Alves? Exatamente essas pautas que a gente está discutindo aqui. Né? LGBT, pauta de adoção, pauta relacionada a feminismo, tudo que a gente discutiu aqui está sendo plenamente trabalhado debaixo dos nossos narizes e bajo nossos 57 milhões de votos, sob os ouvidos mocos de Jair Bolsonaro, dentro do governo que deveria ser conservador. Então, toda a agenda LGBT está globalmente avançando. Se ela não avança dentro do Ministério dos Direitos Humanos, ela avança no STF, ou avança no CNJ, ou ela avança em bate-bola conjunto. Né? Então, o CNJ trabalha junto com a Damares e promovem lá uma resolução no CNJ, com base num estudo feito pela Damares, de tratamento de presos LGBT de maneira distinta. E aí tem um problema que eu fiz a live hoje, que é da resolução do Conselho Federal de Medicina 2265, que é trazer a ideia da troca de sexo para as idades mais precoces de vida dos seres humanos. Então, você pode começar um tratamento psicológico de troca de sexo aos 4 anos, depois você pode começar dentro de algumas exceções e permitido por algumas restrições seguidas e impostas pela norma, já a fazer experiências hormonais com 8 e 9 anos, né? E até chegar num determinado ponto em que a cirurgia fica liberada a partir dos 16 anos. Né? E o que é isso? É exatamente a reprodução da experiência do Dr. Money em níveis populacionais no Brasil. Escala industrial, né? Exato, em escala industrial. Isso já vem ocorrendo. Isso já vem ocorrendo no SUS, já vem ocorrendo em alguns tratamentos em hospitais privados. O Hospital das Clínicas tem uma área dedicada a esses processos de troca eles chamam de troca de gênero, para mim é troca de sexo. Né? E tudo isso começou como? Começou lá atrás com um processo de corrupção da inteligência jurídica, né? Em que você começa a autorizar que pessoas que já são travestis, gente da casa dos 35, 40 anos, possa fazer a sua mudança de sexo no seu registro civil. Isso já não choca mais ninguém. Eu lembro que na época em que as primeiras sentenças saíram, foi um choque para todo mundo. E aquilo que o Olavo fala, né? A sua resistência à compreensão vai sendo laceada. Então, na medida em que isso vai sendo laceado, eles começam com um pouquinho. Não, é só trocar no RG. Aí do RG passa para não sei o quê, aí passa para isso. Agora já estão fazendo experiência com... Né, já há um documento do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina, autorizando que as experiências em relação à troca de sexo comecem, pelo menos no âmbito psiquiátrico, já desde os 4 anos de idade. Isso está na resolução 2265, em seu anexo 3. Meu Deus. Então, o que é o globalismo? Voltando aqui,
O globalismo é permitir que todo esse tipo de coisa que está acontecendo possa, de certa forma, ter uma uniformidade de tratamento em todos os países. Então, há uma uniformidade. O Brasil não pode destoar. Não pode ter um movimento conservador no Brasil que fala, não, aqui não tem aborto, criança não pode trocar de sexo. Você fala, ué, mas como é que criança pode trocar de sexo na Suécia, não pode no Brasil? A gente tem que uniformizar isso. O cara vem e me caga uma regra aqui, entendeu? E caga uma regra lá no Conselho Federal de Medicina, que é proposta por algum estudo internacional, deve ter vindo da OMS, provavelmente, né? Isso é introduzido no direito brasileiro, e aí no direito brasileiro vira algo que você tem que cumprir peremptoriamente, porque se você não cumprir, você vai preso por homofobia, né? Aí os caras inventam essas coisas para impedir que você se insurja contra esse tipo de coisa. Eles vão restringir sua liberdade de expressão. Portanto, lembra o que o Olavo falou? O Olavo falou assim, olha, eles vão começar dizendo que é doença, depois eles vão dizer que é normal, depois eles vão dizer que criticar é doença, depois eles vão prender quem critica. A gente já está na fase de prender quem critica. A fase já chegou, né? Então, assim, tentando concluir, né, responder a pergunta de vocês, não sei se eu atendi, Luciano, mas os efeitos do globalismo eles já estão bastante avançados e concretizados, principalmente nessa agenda, né? Eles chamam de ideologia de costumes. Esse é a turma ideológica do governo, é ideologia, é a pauta de costumes. Pauta de costumes é o caralho. Isso não é pauta de costumes nem fudendo, porque o volume de dinheiro movido por essas clínicas, por projetos que o governo empenha milhões, o governo gasta milhões nesses projetos. Então não é só político, isso é financeiro também. A gente está gastando milhões, bilhões de recursos dos cidadãos em meio a uma pandemia drástica, com o mais alto pico de desemprego dos últimos 20 anos, sendo canalizados para esse tipo de coisa. Então o pessoal fala, é pauta de costume. Não é só costume. Você tem dinheiro envolvido nisso, muito, muito, muito dinheiro. Você tem corrupção, não é só valores, não. A questão ela é política, ela é financeira, ela envolve várias coisas. É capaz ainda do Bolsonaro ser pego por furar o teto, por ficar gastando muito dinheiro com viado. Não duvide que isso aconteça. Não duvide que isso aconteça. Meu amigo... O negócio é feio. Mas deixa eu... Não sei se você quer falar, Luciano, mas... Não, pode falar. Eu tô ainda... Tá digerindo, né? É muita coisas coisa. pesadas aí. Não, mas... Vou tomar meu Rivotril aqui. Acho que a gente não vai ter que dar uma, né? Mas uma coisa assim, algo para compartilhar com as pessoas também, é como esse disco... É só na base do Rivotril mesmo, para você aceitar essas coisas, porque assim, ao mesmo tempo que os caras falam, por um lado não tem natureza humana, e por um lado também não tem nada, e no fundo não tem nada natural. Por outro, você precisa gastar uma dinheirama para fazer tratamento hormonal, para cortar pipi, colocar pepeca no lugar, ou vice-versa. Peraí, mas por que você está tendo que mutilar a natureza se a natureza não importa e é tudo construção social? Isso é, assim, assim, ninguém que diga isso que eu estou dizendo agora é genial. Isso é tão elementar, isso é tão básico. E tem a ver com aquilo que eu falei lá atrás, que é a confusão que as pessoas fazem. A gente não precisa falar que não existe nada que tenha construção social. Teve uma palestra que o Luciano e a gente estava junto, que eu dei um exemplo clássico que é o seguinte. Por exemplo, a nacionalidade, ela tem elementos de construção social. Por exemplo, o fato de eu falar português é uma construção social, né? O meio em que eu estou me construiu essa sendo a minha linguagem mãe, etc, etc. Agora, a questão vamos pegar o mesmo paralelo da ideologia de gênero, que inclusive já tem gente falando assim, não, se eu posso dizer que agora eu aqui de barba e tal, não, agora eu sou uma mulher, então também posso dizer que agora eu sou uma baleia jubarte, eu também posso dizer que eu sou um bonobo, mas para pegar um exemplo mais sutil dessa coisa que existem elementos sociais e naturais, por exemplo, por que eu falo? Alguns elementos da nacionalidade são construídos socialmente, outros são naturais. Por exemplo, não tem como, eu dei esse exemplo quando eu estava com o Luciano nessa palestra, não tem como eu chegar no Japão, vou pegar um exemplo aqui, vou chegar lá e falar, olha,
Oh, agora eu sou um japonês. Eu sou um japonês. E se eu quiser, eu vou ter que fazer cirurgia plástica para puxar o olho, sei lá, vou ter que fazer um monte de. Ou seja, eu vou ter que mutilar o natural para dizer no meu que caso, tudo é social. No meu caso, tem que cortar pela metade. Muitas cirurgias serão necessárias. Muitas cirurgias. Dá para cortar pela metade e emprestar para quem quer ganhar um, né? Quem não tem, você tá falando que você é mulher e diz que é homem, toma metade do meu aqui para você. Eu não podia perder essa piada. Mas assim, não dá. Existem, então, por exemplo, a etnia, né, traços étnicos. Eu posso aprender cultura japonesa e falar o japonês fluentemente, mas eu nunca vou ser um japonês, porque tem coisas naturais que põem uma barreira para isso. E essa questão do gênero, sexo, é a mesma, mas isso é elementar, e as pessoas, aparentemente, elas esquecem, né? Eu queria falar outras duas coisinhas rápidas. O Evandro falou bastante do Nietzsche, e tem uma coisa que eu falo do Nietzsche, que assim, o Nietzsche pop, né? E isso que eu vou falar, no fundo, é resultado disso que ele colocou, dessa inundação nietzschiana acadêmica. Não, eu faço esse exercício de tempos em tempos. Eu vou na banca de jornal, e tem aquelas revistinhas mequetrefes de todos os assuntos, e tem lá as revistinhas mequetrefes de filosofia. Mês sim, mês não, o Nietzsche tá na capa. Mês sim, mês não. E assim, os caras, eles não... A revista é mequetrefe, mas de marketing eles não são bobos. Eles fazem isso porque tem uma demanda. Os pessoal, o Nietzsche é o bigodudo polêmico que disse que Deus tá morto, que falava do super-homem e tal. Mês sim, mês não. Tem um Nietzsche na capa de alguma revista de filosofia na banca de jornal. Qualquer um pode fazer esse teste. Então, isso é um fato interessante aí para pescar essa inundação nietzschiana. Exato. E aí, uma outra coisa que eu queria mencionar, e aí é para passar a bola de novo, muito do que o Evandro falou também explica a ojeriza, né, ao Jordan Peterson. Porque o Jordan Peterson é o cara que está falando, vem aqui, cumpra seus papéis naturais, existe um lastro biológico na masculinidade, né? E é por isso que os caras estão, isso não é novidade, mas desde 2017, 2018, que os caras só vão com o pé no peito do Jordan Peterson. Agora ele vai publicar, eu fiz o vídeo aqui pro canal, vão publicar outras 12 regras para a vida. A Penguin House, lá do Canadá, os funcionários estão chorando. Eu não quero publicar o Jordan Peterson, porque é supremacia branca. Por quê? Porque o cara é supremacista branco, é homofóbico, transfóbico, sei lá o quê. Mas assim, se você juntar as duas coisas, fica muito claro porque que essa elite acadêmica não é só o Snowflake, né? A própria elite acadêmica também foi com o pé no peito do Peterson, porque o Peterson é o cara que tá falando. E curiosamente, o Peterson é o cara que fez uma leitura de Nietzsche, é o cara que leu Nietzsche, leu Jung, né? É o cara, ele não se contaminou, né? Ele extraiu ali um suco de algo aproveitável. Mas é o cara que a mensagem dele, é por isso que no começo, quando ele era uma estrela em ascensão, o pessoal fala, não, você, Jordan Peterson, um dos problemas com você é que você só fala para homens brancos de meia idade enraivecidos. Né? Claro, mas é o que ele estava falando, qual que era a mensagem, por que a mensagem dele era um pouco mais, assim, apelativa no bom sentido, interessante para a pessoa com esse perfil? Porque era o cara que estava falando que a condição natural dele não existia. Não, que papel existe para o homem de meia idade? Ele não pode ser disciplinado, ele não pode demonstrar virtudes masculinas, ele não pode demonstrar coragem, ele não pode demonstrar virilidade. E o Pires está falando, olha, não, na verdade, você pode demonstrar sim, tudo isso é normal, e existe até um lastro biológico para isso, né, que remonta lá, que aí é o que o pessoal ironizava ele, a questão da lagosta, né? Não, quando ele só pegou o exemplo da lagosta para dizer que isso está aí incrustado até no sistema neural dos animais e no rastro aí da coisa, evolutivamente falando, isso tem também uma reverberação na natureza humana, né? Eu queria fazer esse destaque sobre o Peterson aí, porque eu acho que costura bem as ideias.
Rapaz, enquanto você está falando aqui, eu estou dando uma rodada. Será que eu abri? Está aberto o microfone. Eu estou dando uma rodada e fazendo umas notas aqui. E eu estou só fazendo um double check aqui em algumas coisas, para não cometer nenhuma imprecisão, não falar nenhuma bobagem aqui, não ser injusto. Rapaz, aqui, tal, pá. Não quero ser injusto com esse cara aqui que vai tomar no olho do cu dele já na minha mão já. Vou falar uma besteira. Vamos lá. As anotações que eu fiz aqui são em relação à questão da natureza humana, e eu queria começar já respondendo à questão central desse podcast, que foi feita pelo Luciano Oliveira. Essa revolução, ela é possível? É possível você atravessar a natureza humana e implementar um sistema que vai muito além da natureza humana? O próprio marxista sabe que não é. Ele sabe que a natureza reage. Eu cheguei a fazer um podcast uma vez com o Morgan a respeito de Amazônia, né? A gente falava, cara, a natureza é uma fera. Existe todo o mito de que a floresta devora as pessoas. Né? Então, desde priscas eras, você tem essa relação do homem com a natureza e um respeito muito grande do homem em relação à natureza. De não desafiar a natureza. E, para mim, a maior fonte de conhecimento de toda a humanidade, inclusive até sob o ponto de vista científico, chamado Bíblia Sagrada, trata dessa questão em várias passagens. Principalmente no momento em que Moisés começa a falar a respeito das 7 pragas do Egito. O que é que está acontecendo ali? É um desafio à humanidade. É um desafio à natureza humana. E o próprio Moisés fala, eu estou aqui como mensageiro da natureza, e a natureza é um instrumento de Deus. Ela vai reagir. Você não pode fazer esse desafio. Você não está em condições de desafiar. Um grande problema do neopentecostalismo é que você tem, não só do neopentecostalismo, mas uma parte do protestantismo, se distanciar, de certa forma, do Deus austero do Antigo Testamento e ficar muito centrado nessa questão de Deus é amor, Deus é Jesus, Deus é isso, do Deus bonzinho. Né? E parte desse Deus mais austero que fala, você não pode desafiar, é o Deus que expulsa Adão e Eva do paraíso, porque é um desafio à natureza. Ele fala, você está vendo isso aqui? Isso aqui é a natureza. Não cruze essa linha, não desafie a natureza. É a primeira mensagem da Bíblia. A Bíblia começa com essa mensagem falando, não desafie a natureza. E o que o marxista faz? Ele desafia a natureza conscientemente. E ele induz as pessoas a fazer esse desafio inconscientemente. É uma máquina de controle das mais poderosas e mais violentas que podem existir. As primeiras experiências em relação a isso são feitas no nazismo. Por isso que, com muita razão, Morgan vive questionando, será que o nazismo ele é de fato de direita? Porque parece que ele tem muito mais associação com procedimentos típicos da esquerda. Então, esse desafio de transformação é o núcleo de um campo de extermínio. Se você for ler Viktor Frankl, o que o Viktor Frankl diz? Eu tenho que ficar numa situação em que eu tenho que estar com a minha cabeça, a sua logosofia, o que é? Eu tenho que estar com a minha cabeça translúcida e límpida para impedir esse processo de transformação dentro de mim. Eu tenho que manter a minha identidade, saber quem eu sou, para impedir que todas essas experiências que estão ocorrendo comigo me transformem em outra coisa, em outra pessoa. Os campos de concentração e os gulags, leia lá o Solzhenitsyn, no arquipélago Gulag, são campos. Outro é o Fuga do Campo 14, que eu esqueci o nome do norte-coreano que trata do assunto. Esqueci o nome dele, cara. Enfim, o que é que são? São experiências de transformação conscientes. E as pessoas que se submetem a isso, e elas, de certa forma, se alistam para poder militar esse processo de transformação,
o fazem de maneira inconsciente. Obviamente sendo enganadas e sendo pescadas, capturadas pelo fácil discurso do super-homem. E aí você tem toda a beleza argumentativa de Nietzsche. Você estará com Nietzsche. Aí você fala, você estará com um homem que, aspas, matou Deus. Porra, você é um puta de um filho da puta, isso que você é. Você é um filho da puta por estar caindo num discurso desse. Porque você quer se substituir. Você é um Raskolnikov. É isso que você é. Você é um Raskolnikov quando cai num discurso desse. Então, o que acontece, Luciano? Esse desafio à natureza humana, a natureza vai responder, cara. Mas no momento em que ela responder, o establishment, ou como diria Trotsky, ele chamava isso de, não é estamento burocrático. Eu vou lembrar qual é o termo que o Trotsky usava para a burocracia do partido. Tá? A burocracia oficial, o establishment, já vai recuperar o controle da situação. E vai falar, ó, acabou esse negócio aí, quem cortou o pipi, cortou, quem não cortou, não corta mais. Acabou. Nós vamos acabar com isso. Agora está implementada a revolução, acabou. Ah, mas não era. Era enquanto você serviu para mim. Agora que a gente concluiu o processo, parou a porra aí. Parou a brincadeira. Parou, acabou. Parou a brincadeira. Eles vão parar a brincadeira. Porque o próprio socialista sabe que você não pode desafiar a natureza. Essa é a razão pela qual tanto Nietzsche quanto Hitler tinham uma paixão profunda pelo ocultismo. Macumba, ocultismo, espiritismo, satanismo, caralismo e etc. A mesma coisa com relação a esquerdista. Esquerdista adora parapsicologia, adora fantasma atrás da cortina. Todo esquerdista tem envolvimento com parapsicologia, com coisas, com nova era, com ascensão, com não sei o quê, coisa que a gente fala, essa porra aí não curto isso, né? Quem é judeu, quem é cristão, quem fala, isso aí, essas coisas de ocultismo aí, exceto se você é o Luciano Huck lá, que curte o Iemanjá, curte tal, e não vai na sinagoga, foda-se, enfim. Mas aí é porque é de esquerda, né? Ele tá distante, né? Então, isso é uma coisa importante. Porque o que eu acho que deve ocorrer desse processo? É só a gente ver o que aconteceu antes da Revolução Russa, ou antes da Grande Marcha de Mao, ou antes da Revolução Cubana. Você tem uma preparação do terreno em que todo mundo é aceito. No momento em que a Revolução é efetivada, o Che Guevara não quis nem saber. Porra, mas você me aceitou? Eu falei, tá bom, eu te aceitei, mas agora você vai pro paredão porque você é viado. Acabou, encerrou o assunto. Não vou discutir isso com você. Você era importante até o momento que eu cheguei no poder. Agora que eu cheguei, eu vou te fuzilar. Né? É só ver a relação do Mao Tse-tung com o Zhou Enlai. Ele usou o Zhou Enlai até a Revolução Cultural. Ele usou o cara por 30 anos. Ele se fingiu amigo do cara por 30 anos. No momento que ele achou importante descartar o cara, ele descartou. E ele fudeu com o cara. Então, esse é o processo. E os líderes dessa porcaria sabem que eles não podem ficar eternamente desafiando a natureza. Essa é a razão pela qual você vê o Stalin, num determinado momento, criando os gulags e mandando tudo aquilo que atrapalha para dentro dos gulags. Essa é a razão pela qual o Mao Tse-tung se aproveita dos viciados em ópio num determinado momento, e quando a Grande Marcha termina, a primeira coisa que ele faz é mandar para o paredão viciado em ópio. Como é que ele acaba com a guerra do ópio na China? 1/3 da população viciada. Então, ele falou, bom, eu vou pegar esse viciado aqui, eu vou utilizar esse cara. No momento que eu não precisar mais dele, eu vou precisar acabar com o vício no ópio. Como é que eu vou acabar com o vício no ópio? Eu vou matar o viciado, vou matar o traficante, pronto, acabou. Ele manda pro paredão, todo mundo, cara. Então, isso é algo que o pessoal não está, de certa forma, capturando. Agora, voltando, o André falou um negócio que eu acho fantástico, um cara que eu tenho um respeito do caralho, que é o Peterson, né? E agora uma experiência pessoal, né? Quando eu fazia letras e tal, o Peterson, ele tem um livro que é o livro menos lido dele, que eu acho lá foda pra cacete, que é o Maps of Meaning, né? E quando eu fazia aula de semântica, o professor, ele utilizava tanto Frege, Gottlieb Frege, que é um matemático alemão,
E ele também gostava do Georg Lakoff, que escreveu um livro bastante interessante, chama Metaphors We Live By. Então, são duas obras que mostram dentro da linguística como o pensamento do esquerdista se utiliza da linguagem para montar suas narrativas. Eu estava lá na aula, ouvindo e tal, semântica é um dos créditos mais complicados ali dentro da letras, né? E aí eu falei, pô, tem um cara que escreveu um livro que eu acho foda e tal. Eu acho que ele deu uma travada, né? Você tá mudo aí. Você tá ouvindo ele? Ele deu uma travada, então? Não. Mas Caiu, voltei. Voltei. Nossa, voltou como a fênix. Voltou. Onde parou? No Peterson? Você parou no crédito da faculdade, semântica, que é muito difícil. Semântica, é isso. Aí tava fazendo, eu joguei lá, pô, o professor, ele era associado à linha fregiana, né, de Gottlob Frege, e Georg Lakoff, que tem um livro chamado Metaphors We Live By. Eu sempre gostei daquilo, porque é por ali que você entende como é que funciona a máquina de construção da novilíngua. A máquina de construção da novilíngua, você pode extrair como eles fazem, não só em Roman Jakobson, mas principalmente em Lakoff. Porque o Lakoff, ele trabalha com a metáfora. Então, pode reparar que o comunista adora falar em linguagem metafórica. Ele está o tempo inteiro falando em linguagem metafórica. Porque ele está o tempo inteiro mexendo, transformando os conceitos. Falei, cara, saquei. Só que existe um outro lado da semântica, que é um lado mais realista, que é trabalhado no Maps of Meaning, do Peterson, né, em que ele fala a respeito do significado das palavras, e é por isso que ele ganha aquele debate com aquela jornalista, o famoso debate que ele fala, Cat, porque ele trabalha exatamente aquilo que ele faz no Maps of Meaning. Ele fala, não, uma coisa é isso aqui e o significado dela não pode ser outra. Eu não posso fazer analogia e metáfora em relação a uma coisa que não é aquela coisa. Então, ele trabalha no âmbito da semântica de uma maneira absolutamente maravilhosa. Tem um outro debate dele, em que ele fica discutindo com a feminista, ele fala, por que você quer controlar o jeito que eu falo? Se você está compreendendo o que eu estou falando. Porque a função da linguagem é ser compreendido. Portanto, se eu deixar de usar, por exemplo, um menine, você vai entender o que eu estou falando. Você vai se irritar politicamente. Isso são outros 500. Mas a função da língua está sendo compreendida, está sendo cumprida, que é a compreensão total da mensagem. Portanto, a língua não se presta a isso que você está se propondo a fazer com que a língua se preste. E quando eu levei isso para a sala de aula, o cara falou assim, não, proibido, capeta, diabo, prefiro que você traga a Bíblia do que traga Peterson. Prefiro que você traga um evangelho para discutir do que trazer esse negócio. Você não pode. Mas o Chomsky é um cara importante, principalmente em sintaxe. Eu falei isso há poucos dias, né? Eu falei num podcast ontem lá do pessoal do Sai da Caverna. O Chomsky é um cara importante, porque ele faz toda a teoria da gramática gerativa. E por que é importante isso? Porque se você não souber isso, você não consegue debater com o cara da esquerda, caralho. Se você não souber o que o Chomsky produziu de ciência e conhecimento, o Chomsky é um decano do MIT, ele não é qualquer Zé Buceta. O cara não chegou lá e falou, sou o Chomsky, deixa eu sentar aí e escrever umas merda. Não é assim que funciona. Né? Então, o cara fez todo um trabalho de semântica gerativa, de sintaxe gerativa, porque o cara trabalha em várias línguas, francês, alemão, grego, inglês, italiano, e ele trabalha até com línguas orientais, sânscrito, japonês. Né? Então, você vê o raciocínio do cara. Eu falei, saquei como esse cara pensa. Então, eu sei que num debate, se eu começar a falar isso, ele vai por tal caminho. Por quê? Porque eu já sei que esse é a técnica dele, né? Chomsky é um cara importante na letras, assim. E o foda, sabe qual que é o foda? Não tem ninguém em sintaxe que bate com a gramática gerativa do Chomsky. Você tem alguns caras antigos de sintaxe aqui, brasileiros, né? Joaquim Matoso Câmara, o próprio Cury, que são caras que
trabalharam bem o conceito da sintática, da sintaxe aqui no Brasil. Epifânio Dias, são caras que trabalharam sintaxe do português antes desse filho da puta do Chomsky. Mas o Chomsky, ele eleva o nível do debate. Ele fala muita merda na política, mas nessa área da sintaxe o cara é foda. Ele eleva o nível do debate na sintaxe. E é difícil você trabalhar os conceitos técnicos dele, né? E aí é que a gente estava falando, vou voltar a falar da Suécia, né? Por que essas coisas não me espantam? Eu sei que nos anos 90, quando eu estava fazendo faculdade de Direito, a gente tinha alguns professores de filosofia do direito, o cara tá trabalhando Kelsen ali, né? Aí um cara diferente lá, falou assim, pô, vocês já ouviram falar dos nórdicos? Aí o cara traz um cara chamado Alf Ross. Alf Ross, nunca tinha ouvido falar, dinamarquês, que é um realismo, é um positivismo diferente. Até que cai na minha mão um sueco dos anos 50 chamado Carl Oliver Cronan. Isso não é estudado no Brasil, nos Estados Unidos, em lugar nenhum no mundo. Ele escreveu uma obra chamada Law as a Fact, ou seja, direito como decorrência dos fatos. Parte disso é usado pelo Miguel Reale no Brasil, na teoria tridimensional do direito. Mas o acesso à obra do Oliver Cronan é dificílimo, é muito difícil de você ter acesso. Eu tive acesso a essa obra quando morei nos Estados Unidos. Tinha na biblioteca lá um livro da década de 40, do Carl Oliver Cronan, uma versão do Law as a Fact. E, porra, enquanto eu morar aqui e tiver acesso a esse livro, li mais de 15 vezes esse livro. Né? Então, tem passagens que eu tenho de memória, de cabeça, até hoje ainda. Por que eu estou te contando isso aí? Porque esses realistas nórdicos, na década de 40, já estavam fazendo modificações no positivismo jurídico e eles já estavam dando o indício de qual revolução liberal estava por acontecer na Suécia. Porque a Suécia não é de todo um país, sob o ponto de vista político, ela não é um país de filiação esquerdista, como dizem, né? Nem Dinamarca, nem Suécia, muito menos a Finlândia. A Finlândia é outra história. Mas a Suécia, em si, que é uma monarquia, diga-se de passagem, encampou um tipo de liberalismo que aqui no Brasil ninguém conhece. Pouca gente na Europa conhece o liberalismo sueco, né? E que não tem nada a ver com John Locke, que não tem nada a ver com Rousseau, que não tem nada a ver com o liberalismo com o qual a gente costuma ter contato. Então, o que ocorre na Suécia é produto da implementação de uma política liberal clássica dos anos 30, dos anos 40. Eles encamparam esse liberalismo sueco típico, que se distanciou dos demais países e a experiência acabou surtindo alguns frutos. Só que já vem gerando o efeito negativo desse liberalismo de tempos para cá. Exemplo, como é que é, da menina Vitória, como é que é o nome dela? A Vitória do documentário Paradoxo da Igualdade. Vitória, né? E o problema clássico da Suécia é abrir as portas para os muçulmanos e, de repente, os caras de um ano para cá falaram, caralho, fudeu, não era isso. A gente tinha na nossa cabeça que esses caras professavam uma religião de uma forma análoga à forma com que nós professamos religiões aqui no país. Mas não só a religião é diferente, como, sobretudo, a forma e os procedimentos são diferentes. A gente se fudeu. A gente se fudeu. Isso já está cristalino na cabeça do sueco. E isso é resultado de ouvir muito heavy metal sueco. Acaba sabendo que os caras falaram, cara, fudeu. Evandrão, um minuto. Um minuto que já tem que acabar, porque já é sexta agora e já é 11h30, e a gente precisa... O André... Daqui a pouco nós somos às 8 horas aqui. Premido pelos... eu falei, um minuto, André, Evandrão. Um minuto. Um minuto. Tricolor será campeão da Copa do Brasil. Tricolor, mas calma aí. A gente já volta. Deixa eu colocar nosso comercial e daqui a pouco, daqui a 30 segundinhos, a gente tá aqui.
Black Oliver Friday, a verdadeira Black Friday da internet em que não tem black fraud e os descontos são de 50%. Os cursos sobre a filosofia de Jordan Peterson, mais o curso Globalismo e suas raízes filosóficas, com aulas de Evandro Pontes, Flávio Gordon, Alexandre da Costa, Paulo Henrique Araújo, André Aço e Luciano Oliveira por 50% de desconto. Mas vá rápido, pois a promoção começa na meia-noite de sexta e termina em 11h59 do mesmo dia. Corra! Entre em olivertalk.com/black-friday para mais informações. A verdadeira Black Friday da internet feito por um Black. Então você ouviu o recado, agora é sexta, eu acho que já é 11h30, você tem meia hora para clicar aqui no link, aqui na descrição, e poder aproveitar a nossa Black Friday de verdade. Aqui é 50% e é só na sexta, não é Black Week, Black Month, todas essas coisas aí, feita por mim, um verdadeiro Black também. Essa é a Black Friday raiz. André, não é? Na semântica do Oliver Talk, Friday é Friday. É Friday mesmo e é Black mesmo. Week, não é bom. Eu quero aproveitar. Então, eu queria já finalizar a nossa conversa, agradecer os ouvintes da Rádio Shockwave, que também está escutando, né, aqui essa palestra, essa aula dos nossos amigos Evandro e André. Quero agradecer a presença do Evandro, que aceitou o convite sem demora, não é, para nos explicar um pouco mais dessa relação entre globalismo e o novo homem. Muito obrigado aí, Evandro. Obrigado, Luciano. André, que honra, sempre um prazer estar aqui, desde aquele primeiro pod que a gente fez do Oliver Talk. Esse aqui é o pod em que eu mais apareci e, puta, se Deus quiser, eu já estou quase virando sócio remido do podcast aqui. Contem sempre comigo, no que vocês precisarem, tô alerta às ordens, em pé às ordens. Excelente. E o link para você poder entrar no Telegram do Evandro Pontes também está aqui na descrição. Aí você vai poder participar desta grande batalha pelo Ocidente, né, com o nosso cavaleiro Pontes. Descendência espanhola, não é, Evandro? Ou não? Descendência espanhola, sefaradi, né? do sul da Espanha. Meu avô era de Jaén, minha avó era era da região de Múrcia, meu avô era de Jaén, na Andaluzia, e minha avó era de Lorca, em Múrcia. Lorca é um enclave sefaradi na Espanha. E aí, por parte de pai, vocês ficam brincando aí, mas meu pai é meio preto, meio índio. Então, eu ia falar que, pela sua parte espanhola, já está acostumado, então, a guerrear contra muçulmanos, né? Vocês estão sempre tretando ali as gerações. Sempre, Granada. Do caralho, esses caras são foda, viu? Como diria o Borat, they are a pain in my ass. É verdade. E também obrigado, André. Quer dizer, o André já é da casa, né? Obrigado aí pela presença. E algum comentário, André? Não, já que a gente entrou nessa bem rápido, minha avó era de Celta, que é Espanha também, mas é do outro lado, é no Marrocos ali. Então, é mais perigoso ainda. Mas ela só no território, era espanhola ainda. Apesar que o Marrocos é um país interessante, né? Dentro desse universo aí. É um país interessante. Mas eu queria foi só um detalhe, queria agradecer também bastante o Evandro pela presença, sempre muito gentil, sempre aí aceitando nossos convites, enriquecendo demais aqui, a galera sempre dá um feedback muito, muito positivo das participações do Pontes. Então, agradecer, agora depois dessa discussão, aproveitem aí, curso sobre globalismo, curso sobre Jordan Peterson, aproveitem aí os últimos minutos da Black Friday de verdade, Oliver Friday de verdade. Excelente. Forte abraço e até domingo com a entrevista com o Luciano Corrando Destro, às 8 horas. Fui.